Olá, meus irmãos e minhas irmãs, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite. Ao chegar a você esse vídeo, possa trazer da parte de Deus bênção para a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Quero reforçar aquele pedido de sempre, que você possa estar curtindo, que você possa estar comentando. Se não inscreveu no canal, se inscreva no canal, é uma coisa muito rápida. Aperte o sininho aí para que você possa receber notificação dos próximos vídeos. Conto com a ajuda de cada um de vocês para que possa compartilhar esse link, compartilhar esse canal com o maior número de pessoas, seus amigos, seus familiares, seu grupo aí de trabalho, para que possamos semear a palavra de Deus o maior número de pessoas. Estamos aqui para mais um alimento, mais uma porção de Deus para a minha vida e para a sua vida. E hoje a nossa reflexão está em 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 1 e 2. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 1 e verso de número 2, que diz assim, olha: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Nós temos aqui este texto, essa passagem, que narra uma história, e nós temos aqui três personagens. O primeiro personagem chamava-se Eucana, o cabeça da casa, o homem. O segundo personagem chama-se Ana, e o terceiro personagem chama-se Penina. Nesse período bíblico, existia uma lei da poligamia, onde autorizava que o homem pudesse ter várias mulheres. Então este Eucana tinha duas, tanto Ana e tanto Penina. Só que quando nós vamos ler a história, nós sabemos que nesses três personagens, Ana vai se tornar um personagem principal, porque Ana ela vai gerar um filho chamado Samuel. Samuel vai se tornar um sacerdote, um juiz, um profeta. Samuel vai se tornar um grande homem que representou a nação de Israel. Então, nesses três personagens, Ana ela vai ter um destaque maior. E é interessante porque Ana foi uma mulher escolhida, uma mulher que Deus chamou para realizar na vida dela um plano e um propósito. E essa Ana ela vai ter que passar por 4 fases para que Deus pudesse concluir o propósito na vida dela. Todo homem, toda mulher de Deus, ele vai ter que passar por algumas fases. E talvez algumas fases que Ana passou sejam fases que você está passando, que pode servir de exemplo para mim e para você, para que possamos permanecer firme na fé, crendo naquilo que Deus tem prometido a mim e a você. Então, quando nós falamos da primeira fase que Ana passou, nós podemos falar que é a fase da humilhação. No período bíblico, uma mulher que não gerava, era uma mulher menosprezada, uma mulher sem valor. Então, Ana, por ser uma mulher que não gerava filhos, ela tinha a outra esposa do seu marido, que era Penina, que gerava muitos filhos. Então, Ana, ela passava por uma humilhação dupla. Humilhada dentro de casa por Penina e humilhada na rua pelas pessoas que via ela como uma pessoa inválida. Acredito que essa humilhação trouxe para ela muita dor, muito sofrimento. Talvez questionava a Deus por que ela passava tanta humilhação. Só que essa fase era a fase que ela tinha que passar, por mais que ela era escolhida, por mais que Deus tinha um plano na vida dela, ela tinha que passar por essa fase da humilhação. Nós sabemos que Jesus, quando veio na terra, Jesus veio para cumprir um plano, uma missão de Deus, mas Jesus também teve que passar por algumas fases. Jesus passou pela fase da humilhação, Jesus foi humilhado por aquelas autoridades corruptas, mas tudo fazia parte daquela fase. Talvez você esteja vivendo uma fase de humilhação na sua vida, dentro de casa, fora de casa. Mas o conselho para você é: não desista, não chute o balde, não desespere, porque é uma fase, significa que vai passar. Mas por que você está vivendo isso? Porque isso faz parte do plano de Deus, para que lá na frente você possa entender que era necessário você passar por uma fase de humilhação, para que lá na frente Deus pudesse honrar a sua vida. Então Ana, ela vai passar primeiro por uma fase da humilhação. Humilhada dentro de casa, humilhada fora de casa, porque para as pessoas uma mulher que não gerava é uma pessoa sem valor, inválida. Segunda fase que nós podemos aprender aqui com a vida de Ana é a fase do clamor. Certa vez, Ana sobe para Jerusalém,
num período de festa, num período de que se sacrificava ao Senhor, e ela resolve chegar diante do altar de Deus e clamar a Deus. Mas não um clamor qualquer, mas sim se derramar diante do altar do Senhor. A Bíblia diz que a autoridade daquela época, ao ver ela daquela forma, achou que ela estava embriagada. Mas na verdade ela não estava embriagada. Ela estava derramando o seu clamor, o seu coração diante do Senhor. Quando a autoridade daquela época entendeu aquela situação, o homem de Deus vai dizer para ela: olha, vá em paz, que o Senhor conceda a sua petição. Então Deus ele vai começar a trabalhar agora, porque ela está vivendo uma segunda fase, que é a fase do clamor. É uma fase de se derramar diante do altar de Deus, abrir o coração para Deus, falar para Deus, porque ela estava enfrentando uma fase difícil, que era a fase da humilhação, do sofrimento. Então ela resolve clamar a Deus, ela resolve abrir o coração diante de Deus, no altar do Senhor. E nós temos que viver essa fase, porque existe um momento que a pressão é muito grande, existe um momento que a humilhação é muito grande, e nós temos que abrir o nosso coração, clamando a Deus, suplicando a Deus, abrindo o nosso coração, nos derramando diante do altar, para que Ele possa colher as minhas lágrimas e as suas lágrimas. Não fuja da fase do clamor. Se derrame diante de Deus, abra o seu coração para Ele. Talvez muitas pessoas não iriam entender, Ana, mas Deus é um Deus que entende o meu e o seu clamor. Deus é um Deus que sonda o meu e o seu coração. Então não fuja dessa fase, clame quando estiver difícil, quando estiver apertado, ainda que aparentemente não saia palavras no seu lábio, mas Deus é um Deus que conhece o teu coração. Ainda que algumas pessoas possam julgar a você como Ana foi julgada, mas Deus é um Deus que conhece o teu coração. Terceira fase que nós podemos aprender aqui é a fase de viver o sobrenatural da parte de Deus. Ana recebe aquela palavra do sacerdote da casa. Ana volta para casa. Ana vai se relacionar com seu marido. E um tempo depois agora Ana vai estar grávida. Ana agora começa a viver uma fase do sobrenatural. Talvez algumas pessoas, ao ver ela com a barriga grande, dizia: isso é doença, isso é um nódulo. Ou talvez dizia: você não vai ter capacidade de sustentar essa criança aí dentro, ela vai morrer. Mas Ana agora está vivendo uma fase sobrenatural. Aquilo que parecia impossível aos homens, aquilo que parecia impossível à medicina, Deus estava operando o sobrenatural na vida dela. E eu quero declarar que você vai viver essa fase. Talvez você está vivendo a fase da humilhação, talvez você está vivendo a fase do clamor, mas você vai viver essa fase do sobrenatural. Aquilo que parecia ser impossível na sua vida, Deus vai fazer gerar. Aquilo que as pessoas não acreditavam, que as pessoas zombavam, Deus vai operar o sobrenatural sobre a sua vida, para que você possa reconhecer que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus, quando tem um plano na vida de uma pessoa, Ele opera o sobrenatural. Ana agora engravida, tempo depois, Ana se torna uma mãe. Pega aquela criança nos seus braços. E Ana começa a testemunhar da grandeza do Senhor. Alguns estudiosos acreditam que ela ficou numa faixa etária de 23 anos, aguardando o cumprimento de uma promessa. 23 anos debaixo de um sofrimento, mas Deus operou um milagre sobrenatural na vida dela. Ela viveu a fase sobrenatural. Eu quero profetizar que você não vai morrer na humilhação. Você vai passar essa fase da humilhação, você vai passar a fase do clamor, e você vai viver a fase do sobrenatural, onde aquilo que parecia impossível, Deus vai operar grandes coisas na sua vida. Depois que Ana vive a fase do sobrenatural, ela vai passar agora pela quarta fase, que é a fase do louvor, a gratidão ao Senhor. Quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia diz que Ana vai cantar. Ana vai louvar a Deus em forma de gratidão por aquilo que Deus havia feito sobre a vida dela. Então Ana viveu 4 fases da humilhação, segunda fase do clamor, a fase de viver o sobrenatural de Deus na vida dela e a fase de louvar a Deus em forma de gratidão. Ana, para que Deus pudesse concretizar o plano que tinha na vida dela, ela viveu 4 fases. Quero que você entenda, essas 4 fases eu e você vamos atravessar. Talvez você esteja atravessando a fase da humilhação, mas procure a fase do clamor, se derrame diante do Senhor. E creia que você vai passar para a fase do sobrenatural. Deus vai fazer o impossível sobre a sua vida. E depois do terceiro passo, a fase do sobrenatural, não esqueça de passar pela 4ª fase, que é louvar o Senhor em forma de gratidão por aquilo que Ele operou sobre a tua vida.
Ana era uma mulher escolhida. E eu creio que você é um homem escolhido. Creio que você é uma mulher escolhida. Creio que a sua casa, a sua família é uma casa, uma família escolhida. E nós vamos atravessar algumas fases. Começou com choro, com lágrima, mas o fim foi com louvor. Quero orar para que cada fase que você possa passar dessa, você possa ter força, paciência e não esquecer, lá na frente, louvar e exaltar o nome do Senhor, porque quem Deus escolhe, Deus opera milagre e opera maravilha. Fecha os teus olhos. Pai, eu oro, te apresentando esse homem, essa mulher, que, meu Deus amado, talvez está vivendo uma fase da humilhação, do sofrimento, assim como Ana, Deus amado, viveu. Toda pessoa que é escolhida pelo Senhor passa por essa fase de sofrimento, de dor, de humilhação, muitas das vezes dentro de casa, muitas das vezes fora de casa, Senhor. Mas, meu Deus amado, foi uma fase. Ela venceu essa fase, ela passou essa fase. E eu creio, Pai, que esse homem, essa mulher vai passar essa fase da humilhação, vai passar essa fase do sofrimento. Ana também, meu Pai, passou pela segunda fase, que é do clamor, de se derramar diante do teu altar. Deus, que esse homem, essa mulher, Pai amado, possa se derramar diante do Senhor. Ana estava aflita, porque era muita humilhação. Talvez esse homem, essa mulher está aflito, Pai, de humilhação, mas que ele possa, Pai amado, abrir o coração e clamar a Ti, porque também o clamor é um refúgio, meu Deus amado, para que o Senhor possa estar trazendo descanso para o nosso coração. Deus, Ana viveu a fase sobrenatural. Quero declarar, Pai amado, que esse homem, essa mulher, essa família vai viver a fase sobrenatural. Aquilo que parece impossível, o Senhor é um Deus que vai realizar, vai operar, porque Tu és um Deus de milagre. Quero declarar que essa pessoa também vai viver a fase, meu Pai, do louvor, de gratidão. Pai amado, Ana louvou o Senhor, por mais que o início foi um início difícil, mas ela louvou, exaltando o Senhor pela Tua grandeza. Eu quero declarar que o Senhor vai colocar um cântico novo, Pai, nos lábios deste homem, dessa mulher. E diante, Pai amado, de toda a situação, essa pessoa vai passar por cada fase. E lá na frente, Pai amado, vai glorificar e exaltar o nome do Senhor pela Tua grandeza e por tudo aquilo que o Senhor realizou na vida desse homem, na vida dessa mulher. Dê a eles, meu Pai, força, perseverança, e que eles possam acreditar, meu Pai, que todo homem, toda mulher que o Senhor escolhe, passa por fases. Mas, meu Deus amado, o fim não será derrota e nem vergonha. O fim será louvor de gratidão, a grandeza e o poderio do Senhor. Senhor, oro, abençoa essa vida, essa casa, essa família, no poder do nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você creia que Deus é fiel para cumprir promessas na minha vida e na sua vida. Amém.